Bom dia, irmãos. Paz de Jesus. Estamos aqui para, mais uma vez, estarmos compartilhando sobre as lições que nós temos oferecido à igreja todos os domingos. Então, temos hoje aqui mais uma oportunidade de estarmos vendo essas lições. A lição de hoje está no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 42, que diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, o menino Jesus ele foi cuidado por José e Maria, sendo eles uma família temente a Deus, e que comumente, anualmente, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, uma das festas mais relevantes, também cheias de significado para a nação de Israel, pois aquilo prefigurava tudo o que Deus iria fazer por meio de Jesus, que era também chamado e apresentado como Cordeiro Pascual. O evangelista ele narra que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de graça, de sabedoria. Como seria bom que todos aqueles que um dia nasceram em Cristo também pudessem ter a mesma desenvoltura do menino Jesus. Pois o que se espera de cada filho de Deus é que estes cresçam, se fortaleçam em sabedoria e na graça de Deus, para que desta forma Deus seja glorificado e o reino continue avançando e crescendo. Então, nessa lição de hoje, nós vamos compartilhar e buscar aprender aqui algumas lições sobre essa questão do buscar o crescimento, né, de crescer em Cristo Jesus. Então, a primeira lição é que o crescimento ele se dá através da prática do exercício. Lucas descreve que anualmente os pais de Jesus eles iam a Jerusalém. A vida social, as práticas religiosas e o compromisso em se sacrificar por uma causa leva as pessoas ao crescimento. Uma pessoa que não pratica exercício físico, mental e social, ela está fadada ao atrofiamento. Vai ter sérios problemas de se desenvolver como pessoa. Jesus ele crescia porque parecia ser um menino saudável e com práticas saudáveis, por ver seus pais o exemplo para estas práticas. Jesus ele via em seus pais um exemplo para que ele pudesse estar também se exercitando nessas práticas saudáveis. Nenhum filho de Deus crescerá em sua vida espiritual se não se dedicar, irmãos, a uma prática espiritual saudável, a uma vida espiritual saudável. Deve seguir algumas orientações, tais como um relacionamento com Deus através da palavra. Ninguém pode crescer espiritualmente se não tiver um relacionamento com Deus através da palavra, a leitura da palavra. Em Lucas capítulo 4, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É necessário ter uma vida onde a palavra de Deus é importante no nosso crescimento. Se dedicar à leitura da palavra. Como é que tem sido a sua vida em relação à palavra de Deus? Você tem tirado um tempo do seu dia? Você tem reservado um momento, um tempo, para que você possa estar crescendo na palavra de Deus, tendo o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Esse é um exercício saudável e necessário para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento espiritual. Uma outra prática é a oração. Uma vida de oração. Não há como nós crescermos espiritualmente, nos desenvolvermos espiritualmente, se não tivermos uma vida de oração. Um relacionamento pessoal com Deus através da oração. Jesus ele estimula isso quando lá em Lucas 18, ele vai dar o exemplo de uma viúva insistente, ele vai dizer: orai em todo tempo sem cessar. Não devemos esmorecer na prática da oração. Ele diz o seguinte:
O autor de Lucas, ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós precisamos desenvolver o hábito, a prática de oração. Lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes nós devemos apresentar diante de Deus as nossas súplicas e orações. Como é que tem sido a nossa vida de oração? Como é que tem sido esse exercício da prática de oração? Se quisermos ter um crescimento satisfatório na nossa vida espiritual, se quisermos crescer como o menino Jesus crescia na graça e na sabedoria, nós precisamos praticar a oração em nossas vidas, ter uma vida de oração. Uma outra prática saudável é o serviço na igreja, o serviço uns aos outros. Nós precisamos nos desenvolver no serviço. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo vai falar isso a Timóteo em relação à questão do serviço. E em João capítulo 12, também, quando Jesus usa o exemplo de que ele, como o Filho de Deus, ele como Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Como é que tem sido a sua vida em relação à questão do serviço? Você tem buscado a servir os outros, a servir na igreja, a usar o dom que Deus tem lhe dado, porque pode ter certeza, Deus te deu o dom. Então esse dom que Deus tem te dado deve ser compartilhado, deve ser colocado na prática, para que outras pessoas sejam abençoadas através do serviço. E isso naturalmente nos levará a um crescimento, pela prática, pelo exercício, né, dessa prática saudável, né, de alguém que é saudável, que pratica o serviço. Então, como é que está a sua vida de serviço? Uma outra prática é a comunhão com os irmãos. É fundamental, irmão, é fundamental. Está se alimentando da palavra, está praticando a leitura da palavra, está no relacionamento com Deus, através da oração, está praticando, né, uma vida de oração, uma vida de serviço à igreja e uma comunhão. É impossível você buscar um crescimento, ou ter um crescimento espiritual, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não serve e se você não tem comunhão com os irmãos. Atos capítulo 2 mostra que a igreja crescia a partir de uma compreensão de uma vida saudável diante de Deus, com a palavra, com a oração, com o serviço e com a comunhão. A igreja era marcante no primeiro século pela sua comunhão. O autor de Hebreus, em capítulo 10, versículo 25, ele diz: não deixei-vos de congregar, como é o costume de alguns. Nós precisamos nos exercitar nessas práticas saudáveis. Precisamos estar nos dedicando a esses exercícios. São os exercícios que levam o nosso corpo, o corpo físico, à sua melhor performance, ao seu melhor estado. São essas práticas, são esses exercícios espirituais que também certamente nos levarão a nossa vida espiritual a um patamar saudável, né, a sua melhor performance. Então dedique-se a isso. Uma outra lição que podemos ver aqui é sobre o fortalecimento que vem do Senhor. Tanto Maria quanto José, eles sabiam que o menino Jesus ele veio para uma missão. Nada fácil. Uma missão que era muito difícil. Certamente eles não teriam força para suportar tudo isso. Ela sabia que precisava do braço forte do Senhor. Como diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 51, com o seu braço forte agiu valorosamente, dissipou os soberbos pensamentos dos seus corações. Ou seja, naquele cântico de Maria, ela entendia que Deus agia com seu braço forte, então ela confiava no Senhor. O menino Jesus, ele crescia vendo o exemplo de seus pais, na total dependência de Deus. Isso fazia com que ele também se fortalecesse no Senhor. Sabemos o quanto Jesus iria precisar disso, pois na sua luta a sua luta ia ser muito dura, ia ser cruel. Jesus tinha tanto essa noção de dependência de Deus, que a sua primeira atitude para iniciar o ministério foi o desafio de passar 40 dias e noites levando o seu corpo
e as suas necessidades ao extremo, dependendo assim tão somente dos cuidados de Deus. Será que nós temos nos fortalecido em Deus? Será que assim como Maria e José temos demonstrado a nossa dependência dele? Eu sei que muitas lutas nos aguardam, assim como aguardavam Jesus, Maria e José. Como é que nós estaremos prontos para enfrentar essas lutas? Aos pais, Maria e José, foi um ótimo exemplo para que Jesus pudesse crescer e se fortalecer no Espírito e sabedoria de Deus. Eu pergunto, será que nós também temos sido exemplo para os nossos filhos? Será que nós temos sido um exemplo de que vivemos na total dependência de Deus para os nossos filhos? Será que nós, como pais espirituais na fé de muitas pessoas, nós temos sido exemplos para que as pessoas vejam em nós que nós compreendemos que o nosso fortalecimento vem do Senhor, que nós somos dependentes do Senhor? Como nós temos compreendido isso? Como temos vivido em relação à questão da nossa dependência? Enfrentaremos muitos problemas em nossas vidas, muitas dificuldades. E são nessas dificuldades que realmente nós vamos estar demonstrando que nós nos fortalecemos no Senhor, que o nosso fortalecimento vem do Senhor, que a nossa dependência para esse crescimento, para a nossa vida espiritual, está totalmente dependente do Senhor. Que possamos, como discípulos de Jesus, ter essa compreensão. A terceira lição é sobre a graça de Deus que nos alcança. Por José e Maria terem uma vida temente, onde através de suas atitudes buscavam a Deus, a graça de Deus alcançou as suas vidas. Como consequência, o menino Jesus também, pois ele também seguia o passo de seus pais. A graça de Deus, ela é preciosa. Ninguém merece, mas pelo fato de o buscarmos, somos alcançados por esta grande atitude de compaixão e de misericórdia do nosso Deus. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? O menino Jesus, ele cresceu nesta graça, para que através dele, essa graça pudesse nos alcançar. Não desperdice essa graça de Deus, mas busque a cada dia conhecer mais e mais e se deixar inundar por essa graça maravilhosa, revestida de amor. Não desperdice essa graça de Deus. Valorize esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, através de uma vida que compreende essa graça de Deus. Nenhum de nós fomos salvos por merecimento, por alguma atitude, por alguma obra que fizemos ou venhamos a fazer. Nós fomos salvos e somos salvos porque Deus derramou a sua graça através de Jesus. Jesus, como um bom filho, compreendeu essa graça. José e Maria compreenderam essa graça de Deus e viveram de uma forma que essa graça fez a diferença na vida deles. Que nós possamos, assim, compreender essa graça e viver de tal forma que essa graça ela seja sempre evidente em nossas vidas, entendendo que somos totalmente dependentes de Deus para tudo e principalmente para a salvação que veio através de Jesus. Enfim, irmãos, como Jesus é surpreendente. Ele, na sua infância, demonstra o quanto Deus pode fazer na vida daqueles que o buscam. Certamente, ele era uma criança que surpreendia seus pais, parentes, amigos e até os desconhecidos, novos ou até os mais maduros. Jesus, ele quer e deseja surpreender você. O que é necessário? Busque conhecê-lo. Aceite o convite dele, o convite de Jesus. Ele quer ter um relacionamento com você. Dessa forma, eu garanto que você será surpreendido todos os dias. Por quê? Porque esse Jesus, ele é surpreendente. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um dia maravilhoso na presença do nosso Deus.
Amém.